Eu estava ali sentada e eu falei assim: Senhor, se hoje fosse a Camila Barros que viesse aqui ministrar, não ia ter lugar, né? Ia faltar lugar. Mas eu quero dizer para você, Camila Barros não está aqui, pastora Roseli não está aqui, mas Jesus está aqui nessa noite. E o mesmo Deus que operou no passado, Ele está aqui nessa noite, como já foi falado. O Senhor, Ele pode operar também nessa noite, neste lugar, na minha e na tua vida. Amém? Você crê? Amém? É por fé, e é por fé que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia! Que o Senhor venha repreender de nós nessa noite todo cansaço físico. Senhor, nessa hora nós já clamamos, Espírito de Deus, toda fadiga, Senhor, amado do dia, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, Senhor. Pai querido Deus, agora, Senhor, que nada, Senhor, possa nos impedir, Senhor, de ser alimentado pela tua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo, começa a passear neste lugar, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, neste lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, nessa noite. Assim nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 9. Estamos falando de fé, amém? E eu quero começar perguntando para você, não me responda, mas pensa aí. Estamos chegando no final de dezembro e como está a sua fé? Pensa aí. É igual a Adriana falou, mês de dezembro, às vezes você recebeu um diagnóstico, não sei o que aconteceu na sua vida, terminando o mês, talvez você não esperava que acontecesse alguma situação e sobreveio sobre você, sobre a sua casa. E como que está a sua fé? Como que você está agindo, né, com essa situação que de repente, do nada, sobreveio sobre você? Eu quero dizer para você aqui em Marcos 9, versículo 23, diz assim, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Vamos ler de novo, irmãos, porque é muito forte esse versículo. Vamos lá. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Bom, queridos, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Mas o que eu quero dizer para mim e para você? E quando a situação bate à nossa porta, e aí, igual a irmã acabou aqui de dizer, né? Quando você vai todo assim crendo, o ano inteiro, você é na casa do Senhor, no altar do Senhor, aí você vai lá, agora vai vir o laudo da vitória. Aí quando você chega lá, a médica fala tudo o contrário do que você imaginava que você ia ouvir. Sabe, queridos, aí é a hora da gente usar essa pequena palavra, fé. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e nós não vemos. E sabe, queridos, não existe momento melhor de exercitar a fé quando a situação está fora do nosso controle, como já foi falado aqui. Porque quando está no nosso controle, irmãos, é mérito nosso. Quando a gente tem um bom currículo e a gente vai e entra numa empresa, a gente acha que o quê? A maioria não dá glória para o Senhor. É porque eu tenho um currículo bom, eu tenho um bom cartucho. Mas quando tudo está dando, todas as portas estão fechadas, e quando o Espírito Santo, só Ele pode agir, é só a fé que abre a porta. E eu não sei como você chegou
de Deus, creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é o quê? Então, queridos, quantas vezes, talvez esse ano, a gente falou assim, ai, eu estou sem fé. Mas eu quero dizer que nunca mais, a partir de hoje, a gente vai usar isso, essa palavra vai estar na nossa boca. Ai, eu estou sem fé. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos usar a fé. Amém, irmãos? Para nós, amém? Para nós fazer milagres e prodígios. Sabe, queridos, essa semana eu estava em casa assistindo um filme e eu fui impactada com o filme porque eu falei assim, nós temos um poder dentro de mim e de você. E não é um poder qualquer, queridos. Quando recebemos Jesus, aceitamos a Jesus, veio sobre mim
escudo. E o escudo ele serve para se proteger. E é tão interessante, queridos, que o que? O escudo ele é importante. Tem os dados que você precisa do escudo. Tudo bem que você está com a armadura, tal, todas as peças, mas o escudo também é importante. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, precisamos estar com o nosso escudo da fé, como diz em Efésios 6, onde a gente já louvou hoje, que o quê? O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sabe o que acontece, queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que o inimigo ele mais ataca o cristão é as nossas emoções. Porque ele sabe que se nosso emocional estiver abalado, acabou. O cristão não ora mais, o cristão não vem na igreja mais, o cristão ele fica vulnerável. Mas nessa noite eu quero dizer para você que você vai pegar o escudo da fé e você vai começar a lutar para que nenhum dado inflamável penetre sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Cristo Jesus. A nossa fé, ela aumenta quando nós, queridos, lemos a palavra de Deus. E eu digo para mim e para você, quanto tempo você e eu temos gastado alimentando, comendo essa palavra de verdade. Irmãos, igual quando eu falei do menino, o menino sentado ali, ele lia, ele queria saber o que Jesus fazia, quais eram os milagres que Jesus realizava. Meus queridos, e eu e você, esse poder está sobre nós. Irmãos, é tão poderoso que a palavra de Deus nos lembra que se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano. Mas para isso, queridos, a gente precisa exercitar a nossa fé. Essa pequenininha palavra, fé. Mas, o que eu quero dizer para você? Fé é quando as coisas estão tudo favorável, o vento está bom, é fácil. Ai, glória a Deus, eu tenho fé que vai acontecer. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos reanimando, nos fortalecendo, porque é no meio das guerras, é no meio das batalhas que nós vamos exercitar a nossa fé. E é o que aconteceu nesse texto que eu li para vocês. Sabe, queridos, Jesus ele estava vindo depois da transfiguração e estava lá um monte de gente ali no meio de uma muvuca, vamos dizer assim, nos dias de hoje, e ele se depara com o Pai. O Pai chega lá e está lá, e Jesus sabe o que está acontecendo aqui, ó. E aí ele fala do filho dele, que o filho dele ele estava possesso desde quando ele nasceu, desde a sua infância. E aí a gente vê aqui, queridos, que o Senhor, olha que interessante, o Senhor, se você for ler em casa com calma, o Senhor ele pega, ele dá uma advertência àquele povo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Por quê, queridos? Eles poderiam orar, e aconteceu o milagre. E eles estavam o quê? Distraídos ali. Eu quero dizer para mim e para você, não se distraia. O Senhor está falando para mim e para você, não se distraia. Não se distraia. Porque quando você está distraído, o milagre não pode acontecer. E aí o mestre chega, fala: traz o menino. Vamos lá. E aí, ó, perguntou Jesus ao pai, no versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E aí é o que a gente pegou e leu que o Senhor respondeu. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Irmãos, tem que crer.
Se não crer, não vai acontecer. Se Jesus, quando Jesus fez o primeiro milagre, se ele tivesse contado antes que ele ia pegar e transformar em vinho, vocês acham que as pessoas iam acreditar? Eles iam achar que Jesus é o quê? Louco. Nossa, acabou a bebida aqui da festa e vai vir uma pessoa que a gente nem conhece e vai mandando a gente colocar água aqui e vai virar vinho bom. Irmãos, é loucura. Mas o que eu quero dizer para mim e para você? Que o nosso Deus, Ele é aquele que confunde. Aleluia! Ele confunde a medicina. Ele confunde os sábios. As pessoas não sabem dizer o que acontece. Sabe, queridos, porque o nosso Deus, Ele trabalha assim. E aí, o que Jesus faz? Jesus, no meio daquela festa, Ele opera o primeiro milagre, irmãos. Mas, algo interessante, aquele pessoal, a mãe de Jesus chega e fala assim, ó, tudo que Ele mandar vocês fazer, obedeça. Quer viver milagres? Quer que a sua fé obedeça? Faça o que Jesus manda. Talvez, querido, as pessoas vão rir de você, vai caçoar de você, mas você está fazendo isso. Se Deus falou, faça. Se Deus mandou, fica de pé, fique de pé. Deus mandou você sentar, senta. Deus mandou você deitar, deita. Mas obedeça aquilo que o Senhor tem falado a você. Sabe, queridos, quando eles obedeceram o que a mãe de Jesus falou que era para eles fazer, eles viveram um milagre. O primeiro milagre aconteceu na frente deles. E sabe, queridos, todos ficaram admirados, porque eles falaram assim, que estranho, todo mundo dava uma bebida no começo e agora está dando no final, porque é o nosso Deus. Irmãos, Ele faz infinitamente mais do que você precisa, do que você clama, do que você pensa. Mas para isso você precisa crer e acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É isso que a palavra do Senhor relata para nós. Queridos, também Romanos 10:17 diz para nós algo glorioso. Aleluia! Você vai falar assim, mas irmã, como que eu vou adquirir a fé? Minha fé hoje não está desse jeito que você está falando, não. Eu estou me arrastando. Mas eu quero dizer para você que Romanos 10:17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos, qual que é a palavra? Da onde que vem? Leitura bíblica, escola bíblica, aleluia. A gente precisa se alimentar todos os dias dessa palavra. A gente precisa degustar, queridos, desse manjar glorioso do céu. Sabe, queridos, como nós aqui, e a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Muitas vezes, queridos, nós estamos sem fé, recebemos diagnóstico e o que a gente faz? De vez recorrer à fonte, ao Senhor. Ai, irmão, você pode orar para mim? O que está acontecendo, irmão? Ai. Irmãos, muitas vezes Deus vai dar situações para que nós mesmos ajoelhamos e falamos com o Senhor. Sabe, queridos, esses dias eu passei por uma situação. Eu estava terminando de fazer um TCC da pós-graduação que eu estou terminando. E eu lia o tema, não fluía. Lia de novo, nada. E quem estuda, quem faz esboço, coisas, sabe que quando acontece isso é difícil. Como você vai pegar? Você lê o texto, lê e não foi. E aí, irmãos, eu tinha prazo para entregar. Liga Marlene para um, manda mensagem para outro. Ah, esse daqui faz mestrado, vai me ajudar. Ô, fulano, pode me ajudar? Ai, Marlene, desculpa, sinto muito. Posso te ajudar? Não. Ah, então vou chamar o fulano também é bom, vai me ajudar. Ó, não posso te ajudar não. Aí o Senhor falou assim, ajoelha, sabe que hora que você vai ajoelhar e vai falar comigo? Que hora
Quantos vai ajoelhar e falar comigo? E aí, irmãos, com toda humildade, eu ajoelhei lá em casa e falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já procurei fulano, ciclano, Bertano, Caetano. Ninguém pode me ajudar. Eu só tenho o Senhor para me socorrer. E aí, queridos, orei ali, levantei, sentei na frente do computador e as palavras começaram a fluir. E as palavras começaram a fluir. E eu mandei para a glória do Senhor. O que eu quero dizer para mim e para você, queridos? Muitas vezes nós vamos buscar as coisas nos humanos, sendo que só Cristo é aquele que pode nos socorrer. Só que, igual eu falei, às vezes nós esquecemos, né? Então, queridos, que nessa noite nós possamos lembrar disso, que o Senhor está nos alertando. Lembrar que o Senhor é aquele que é poderoso. Mateus 17, 20 diz para nós também algo glorioso, queridos. Ó, que coisa linda que diz aqui, ó. Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Queridos, você está diante de um Deus que é o Criador. Você tem noção disso, irmãos? O Deus Criador, Ele rege todas as coisas. Ele sabe cada estrela, Ele sabe o nome de cada uma delas. Eu não sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, mas o Criador, Ele sabe. E é diante desse Deus que nós temos vindo adorar. É diante desse Deus que nós temos nos prostrado, queridos. É diante desse Deus. Por isso eu quero dizer que nós viemos romper 2024 com a nossa fé intacta. Não importa o que aconteça, mas que nós venhamos estar firme, perseverante na casa do Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas à nossa volta. A gente se preocupa com o que o ser humano pensa da gente, mas a gente não se preocupa quando o Rei dos Reis, o Senhor nos chamar. E diante dele, irmãos, não adianta eu falar: eu não vim aqui cantar hoje por causa da Bianca. Irmãos, para Deus isso não adianta. Senhor, hoje eu não vim porque hoje saiu o pagamento do meu marido, não saiu. Então hoje eu não vou ir na sua casa. Irmãos, isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada. Não adoramos o Senhor pelo que Ele faz. Nós adoramos o Senhor pelo que Ele é. Amém? Bonito a gente cantar, né? Não adoro pelo que Ele faz. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Aí a porta se fecha. Aí o que eu faço? O que está acontecendo? Estou desanimado. O que está acontecendo? A porta fechou. Glória a Deus. A porta fechou, mas porta maiores abrirá. Porque o Senhor, no tempo dele, Ele é poderoso para abrir portas ainda maiores. E sabe, queridos, eu quero dizer para você uma coisa para finalizar aqui nessa noite. Irmãos, nós tememos tanto homem, mas nós não tememos aquele que pode matar o nosso corpo, que ainda lançar a nossa alma no inferno. Sabe, queridos, essa semana quando eu vi aquele cantor
Quando nós temos convicção da nossa fé e sabemos o que nós estamos fazendo, irmãos, nós não tememos as situações, não tememos o vento. Em tempestade e bonança, nós vamos o quê? Nós vamos prosseguindo, porque nós não vamos sozinhos. E como já conhecimento falando aqui para nós, se Cristo está no nosso barco, nós não iremos afundar. Agora, se Cristo não está no seu barco, então, queridos, fica com ele. Porque se ele está no seu barco, não vai afundar. Pode entrar água, pode vir vento, você não vai afundar. Então, queridos, é tempo da gente o quê? Renovar, avivar a nossa fé verdadeiramente, queridos. Essa fé que vai o quê? Que nós vamos levar, irmãos, a nós transpor tudo até a salvação. Irmãos, sem fé não tem como nós ser salvo. Por que espiritual? Vocês estão vendo Deus aqui? Eu não estou com os olhos físicos, mas eu quero dizer para você com os olhos espiritual, eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Aleluia! Aleluia! Mas se eu estou na carne, eu saio daqui da maneira que eu entrei. E aí o que acontece? Eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus. E hoje o Senhor, Ele quer que nós avivamos a nossa fé. Avivar é reanimar, tornar-se mais vivo, mais íntimo, mais ativo. Ah, irmão, mas eu já estou. Deus quer mais. Ah, eu já tenho fé. Deus quer mais para 2024. 2024 nós não sabemos o que Ele espera por nós, mas o Senhor, Ele está já nos preparando para estarmos reanimados, para estarmos também ativos. Porque quando vem a batalha, nós vamos estar o quê? Prontos. E queridos, só não queria fazer assim. Quando a gente recebe um diagnóstico, não tem o que você fazer. Não adianta você ter dinheiro, talvez você fale assim, mas se a irmã Adriana tivesse dinheiro, poderia ir em um hospital melhor, passar no hospital. E quando a gente recebe um diagnóstico, irmão, porque eu já recebi um laudo que a pessoa chega e fala assim, ó, você está com câncer. E aí você faz o quê? Você chora, esperneia, irmãos, é só Cristo, só se humilhar diante do trono. Senhor, se o Senhor achar graça igual está aqui, aumenta a minha fé. Aumenta, dá porção diária. Sabe, irmãos, que é você não saber o que vai acontecer, igual a irmã Adriana não sabe o que vai acontecer com o filho dela, e você subir este altar e bem dizer ao Senhor. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Você saber se na próxima consulta que você vai, seu filho vai ter que ser aberto ou não. Só, irmãos, adora o Senhor, aquele que realmente reconhece o seu Redentor. Aquele que diante que está. E eu não estou falando isso porque ela está aqui, irmãos, porque eu estou falando assim que o que é difícil quando você recebe um diagnóstico. Porque muitas vezes quando você recebe um diagnóstico, irmãos, você fica sozinho. As pessoas te abandonam. As pessoas até mandam uma mensagem na primeira semana que sabe. Ai, na primeira semana, ai, como está, o que deu? Passam os dias, pronto. É você e Deus. E a sua casa e a sua família. Ninguém mais manda uma mensagem de o quê? De ânimo. Aumentando a fé. Mas eu quero dizer para mim e para você que a partir de hoje nós não vamos ser assim, irmãos. A partir de hoje nós vamos ser ativadores de fé neste lugar. Nós vamos ser ativadores de fé. Sabe por quê, queridos? Eu fico vendo. Nós estamos com uma pastora lá, internada, e nós temos orado. Eu falei assim, quando é a nossa família, irmãos, a gente jejua todo dia. Até Deus responder. Jejua, faz campanha. Quando é da família do outro, a gente ora um dia, aí o segundo você já esqueceu. Aí o terceiro, aí você esquece, vamos orar pela pessoa. Aí a gente lembra. Irmãos, certos que sofrimento igual ao nosso estão se cumprindo na nossa irmandade. E nós precisamos interceder. Nós somos igreja, nós precisamos ser intercessores. Jó, quando ele
foi mudado. E sabe, queridos, eu quero dizer para mim e para você, quando nós estivermos com esse coração, com essa fé, irmãos, pensa que coisa gloriosa. Quando o irmão, a irmã, você está orando, está ajudando, é abençoado, você faz parte dessa bênção. Olha que coisa gloriosa. A pessoa aqui testemunhando, olha, para a glória de Deus. Aí você fala assim, oh, aleluia, eu fiz parte disso. Irmão, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Mas Abacuque, no capítulo 3, ele também dá uma advertência para nós. Que o quê? O Abacuque estava ciente de que o povo, ele pecara contra o Senhor, ele estava no meio de injustiça, de violência, de idolatria, e o povo estava totalmente rebelde ao Senhor. Mas aí, Abacuque, queridos, clama. Sabe o que Abacuque faz? Entra na frente. Igual Jesus fez nós estávamos mortos lá, ninguém dava nada para nós. Era para mim e para você sermos ir direto para o inferno. E aí Jesus falou, opa, esse é meu, todos são meus. Eu vou enviar o meu filho Jesus para morrer na cruz por eles, e o meu sangue vertido na cruz vai livrá-los da morte. E quando nós oramos, querido, quando nós ativamos essa vez, que você faz? Você entra na frente e ajuda a pessoa. E aí você fala assim, mas eu vou ser atingido. Irmãos, o que eu falei? O escudo da fé para não pegar os dardos inflamáveis. Sabe, queridos? É isso que a círculo de oração faz quando entra nas casas. Elas pegam o escudo da fé e entram nos lares. Vamos lá. E aí, aonde que nós vamos entrar? Vamos guerrear agora. É isso que elas fazem, irmãos. E aí, você está disposto a entrar na guerra? Eu quero dizer para você, obras maiores nós podemos fazer. Não se intimide. Não se intimide. E para finalizar, queridos, eu quero lembrar vocês que o quê? Muitas das vezes nós vamos estar com esse homem aqui. Senhor, tudo é possível, Senhor. Eu creio. Mas me ajude na minha pequena fé. Sabe o que significa isso, irmãos, que eu vejo? Humildade. Às vezes a gente é tão arrogante. Eu não preciso orar não, Deus já sabe. Tem pessoas que não pedem nem oração. Não preciso não, porque Deus já sabe. Irmãos, Deus abate os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando nós chegamos aqui, você compartilha com os santos, que é o que a Bíblia diz, compartilhe com os santos as suas necessidades. Isso não é você se expor, eu vou me expor. Isso é você o quê? Entender que você tem um Deus superior a você e que você precisa de ajudantes para batalhar com você. Irmãos, um soldado sozinho na guerra, ele morre. Mas se ele vai junto com um monte, irmãos, é mais difícil. Quantas vezes a gente quer lutar sozinho? E hoje o Senhor está nos chamando, está nos avivando, está nos ativando, para que nós possamos o quê? Unir uma fé com a outra. Pensa, irmão, quantos escudos? Pensa quando vinha os dados. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer, te avivar nessa noite. Ainda que a figueira não floresça como Abacuque orou para aquele povo, ainda que não haja fruto na vide, que você e eu possa se alegrar e exultar no Deus da sua salvação. Para Deus, queridos, não há impossibilidades. Para Deus, aleluia, nada é para o Senhor nos auxiliar, nos ajudar. Talvez você fale assim, mas o que eu preciso, Deus não pode. Irmãos, há impossíveis para Deus? Tem alguma coisa que Deus pode não fazer? Agindo o Senhor, pelo menos o meu Deus, o Deus que eu conheço, a palavra do Senhor me garante que agindo Deus, quem impedirá? E é diante desse Deus que nós estamos. Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos, Senhor, pedir perdão todas as vezes esse ano de 2023, Senhor, que a nossa fé foi abalada. Senhor, amado, que nós, Senhor, deixamos, ó Deus, de te adorar,
promessa do Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Você possa sair daqui lembrando que se você tiver com pouca fé, lembra, Senhor, me ajuda e aumenta a minha fé. Eu quero agradecer aos irmãos nessa noite, hoje a pastora Roseli, amém?